O, Hoi. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Como diria o profeta João, então é Natal, e o que você fez? Correndo o risco de generalizar, eu diria que você comeu demais, bebeu demais e comprou demais. Meu nome é Érica. A Érica Rolfs Paiva, por exemplo, comprou demais. Você tá em qual cidade agora? Eu tô em Juiz de Fora. Ainda que não especificamente por causa do Natal. E você é de... Eu sou de BH. Ah, suspeitei. Por que será? Quando o nosso produtor Matheus Marcolino pediu pra Érica contar a história que tinha motivado a conversa dos dois, ela começou fazendo uma autocrítica. Eu sou uma péssima compradora online. Eu sou a vítima perfeita para qualquer erro de compra. E a Érica é a vítima perfeita em primeiro lugar, porque apesar de saber desse ponto fraco, ela continua comprando online. E aí começou a aparecer muito pra mim no Instagram esse anúncio, que é essa coisa, né? A gente não sabe o que começou. Se eu comecei a ter o desejo e o Instagram começou a me mostrar o que eu estava desejando, ou se o Instagram foi criando desejo em mim. Quem nunca, né? Muitos anúncios dessa marca específica, que é a Pink Perfect. Era muito vídeo que parecia de gente comum, gente como a gente, utilizando os produtos e falando: nossa, olha só, minha pele ficou maravilhosa depois que eu usei isso. Além desse anúncio de gente como a gente falando de como ficou com a pele maravilhosa, tinha, claro, as chamadas para promoções. Kit aqui, anti-acne perfeito, maravilhoso, custa R$600, mas só hoje você ganha um cupom que ele vai sair pela metade do preço, R$300, você ainda vai ganhar de brinde uma faixinha de cabelo, um estojo cor-de-rosa e uma amostra da máscara verde. Você fala, opa, metade do preço? Érica. Mas aí foi, apareceu, achei, ai, que lindo. Eu gosto dessa coisa de, ai, sexta-noite, vou tomar um banho gostoso, a semana foi puxada, de fazer uma máscara de argila. E aí eu resolvi comprar. O kit saiu por pouco mais de R$300. E eles só aceitavam o Pix. A Érica recebeu tudo certinho, tudo rosa e perfeito. Chega uma caixinha de papelão rosinha, bonitinha, com aquele negócio que parece um Cheetos cor-de-rosa de isopor em volta, as caixinhas bonitinhas, e aí vinha um kit com um limpador facial, que era uma espuma, uma embalagem de plástico que se aperta e já sai uma espuma direto no rosto. Tinha vitamina C, tinha um sérum X, a tal da máscara de argila rosa, tinha uma máscara de argila verde, touquinha, bastante coisa. Faz parecer que seu dinheiro valeu a pena, sabe? Você olha para aquilo e você fala, nossa, me dei bem, fui esperta, fiz uma boa compra. E não, esse episódio não é um oferecimento de Pink Perfect, mesmo porque quem vê embalagem não vê conteúdo. E aí, fui passando. Niki, eu fui passando, começou a dar muita espinha no meu rosto. E começou a dar umas bolinhas também. E você não costumava ter espinha? Não costumava ter espinha. E eu comecei a estranhar essas espinhas, mas eu pensei assim, final de ano. Estresse de final de ano, dezembro. Foi um ano muito puxado. Alimentação, sei lá, deve ser alguma coisa que tá acontecendo. Afinal, ninguém quer admitir que foi enganado por aquele rosa todo. Quando a gente adquire alguma coisa, a gente não deseja que isso seja um problema. E assim, a Érica tomou pra si a culpa pelas acnes e seguiu usando o produto todos os dias. Usei durante o mês de dezembro. Aí, em janeiro, eu fui pra praia. Tinha um protetor também. Nossa, o protetor era péssimo. A cara ficava toda grudenta. Mas tá no kit, vamos usar. Mas aí, a realidade finalmente estapeou o rosto besuntado dela na forma clássica do pai sem noção da amiga em viagem de praia. O pai de uma amiga minha que tava lá, ele olhou pra mim e falou assim, Érica, o que tá acontecendo com você? Você tá com algum problema? Sua pele tá muito esquisita. E aí foi nesse momento, assim, lá pro final de janeiro, ou seja, tava batendo 2 meses que eu tava usando esse negócio, que eu falei, gente, desconfio, que o problema pode ser do produto, e não eu.
Aí a Erika se lembrou de um detalhe que era propagandeado pela Pink Perfect. Um detalhe que inclusive fez ela se sentir segura para comprar da marca pela primeira vez. Eles davam uma garantia vitalícia. Se o produto não fizer efeito em 3 meses, eles te devolvem o dinheiro. Aí você vai no site para procurar a garantia vitalícia e é difícil de achar. Você tem que ir lá no pezinho da página, até escrito garantia tudo ou nada. Adquirindo qualquer produto da Pink Perfect, você estará sob a garantia vitalícia. Se ao final de 90 dias após usar nosso produto você não tiver resultado na sua pele, nós devolvemos seu dinheiro sem burocracia. Aí, claro, a Erika foi tentar receber o dinheiro dela de volta. E a primeira posição da empresa foi ignorar completamente as tentativas de contato. Não me respondiam no Instagram, não me respondiam por e-mail. A essa altura, a Erika tinha acionado aquele modo justiceiro que todo consumidor lesado já acionou. Nesse modo, o dinheiro não importa mais. O que está em jogo passa a ser muito maior. Valores intangíveis que têm a ver com justiça e com honra. Comecei a comentar nas fotos do Instagram deles. E no que eu comentava nas fotos do Instagram deles, eles apagavam meus comentários. Nossa! E não era só os meus, porque eu fiquei tão frenética que eu comecei a ver que pelo menos o horário de trabalho eles tinham, que até umas 6 da tarde tinha gente pagando. Passou esse horário de 6 da tarde a 8 da manhã, ninguém apagava. Na sanha justiceira em busca de uma pele apessegada, a Erika passou a desfiar comentários fora do horário de expediente. E aí apareciam várias mulheres reclamando também. Tanto disso quanto de produto que não chegava. E eu fiquei pensando, nossa, pagamento por Pix, o produto não chega, é complicado também. E os comentários delas também estavam sendo apagados. Depois de muita luta, a Erika finalmente conseguiu um contato para falar com um humano. E aí todas as atendentes, todas tinham nome de 2 sílabas tipo apelido. E quando a raiva se instaura, até um singelo nome de 2 sílabas pode ganhar áreas de afronta. Eu lembrei disso, que isso era uma coisa que me irritava. Manu, Cacá, Tina. Oh! Nossa, eu queria enforcar todas essas Malus. Essa sanha homicida só aumentou quando uma das Manus finalmente explicou o que a Erika tinha de fazer para receber o dinheiro dela de volta. Que eu tinha que ter preenchido esse formulário. Que eu nunca recebi por WhatsApp esse formulário. A Pink Perfect deixa claras as regras para fazer valer a garantia vitalícia. 1. Ter realizado o tratamento por 90 dias. 2. Usar o produto pelo menos 2 vezes por semana. 3. Preencher o formulário em cada uso de acordo com as orientações do formulário. E vamos combinar, né? Se em 60 dias deu ruim, eu tenho que usar por mais 30? É sem burocracia até a parte da burocracia, que aí tem burocracia. É, uma microburocracia. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 130 de Escafandro, o primeiro episódio natalino da nossa história, já começou. E para comemorar, a gente vai falar do verdadeiro espírito de Natal, o consumismo. Na verdade, a gente vai falar das artimanhas que nossos empresários usam para limpar a sua conta. De propagandas enganosas a pressões políticas, passando pela boa e velha prática de vender e não entregar. Antes disso, eu preciso te lembrar que o nosso Natal, talvez não esse Natal, mas certamente os natais futuros, dependem do seu apoio. É só por conta dele que a gente está aqui matraqueando no seu fone de ouvido enquanto você assa seu peru com alto teor de sódio adicionado, que provavelmente vai ficar seco demais e vai sobrar, e você vai continuar encontrando com ele mesmo depois de ter voltado ao escritório para pagar os boletos de todos os presentes para todos os parentes que você só vai encontrar de novo daqui a 1 ano, e eu tô me perdendo, mas é que esse período de festas me deixa emotivo. Então, voltando pro apoio. Como você sabe, a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida pelos ouvintes e isso é feito por uma campanha de financiamento coletivo. Então, se você não gastou tudo em meia só para irritar aqueles seus sobrinhos chatos, pensa na possibilidade de ajudar a Rádio Escafandro a crescer e a melhorar. Para isso, é só ir lá em catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Se você quiser apoiar por outro caminho, não tem problema. É só ir no nosso site, radioescafandro.com, que tem tudo explicadinho. Lá você também pode ver todas as vantagens que os nossos apoiadores ganham. Por fim, se você já está entre pessoas luminosas como a Fabiola Cordovil,
o Ravan Rieter Fernandes Scave, o Fernando Mauro Cardoso Nemoto e a Carolina Macedo Haddad. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Em 2017, a Câmara dos Vereadores estava para votar um projeto de lei extremamente importante, o da Lei Geral de Proteção de Dados, que, entre outras coisas, ia garantir uma privacidade mínima para quem navega na internet. Correndo em paralelo, tinha outro projeto, não tão importante, mas ainda assim importante, que é a Lei do Cadastro Positivo. Esse é o advogado e diretor do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, Igor Brito. Antes dessa lei, quando você ia pegar empréstimo em algum lugar, que as empresas poderiam consultar, é se você estava com dívidas, ou seja, o cadastro ele era negativo, né? Mas havia muita pressão dos bancos e dessas entidades que a gente chama birôs de crédito, né? Que é o Serasa, o SPC, que administram essas informações das pessoas, né? Havia uma pressão muito grande para que se baixasse uma lei para que permitir que bancos, instituições financeiras e todo tipo de credor pudesse transmitir informações não só sobre dívidas, mas informações sobre o pagamento que as pessoas estavam fazendo. Se as pessoas estavam pagando suas contas em dias, qual o valor das suas contas, etc. E segundo Igor Brito, esse projeto de lei inicial não era exatamente uma boa notícia para os cidadãos brasileiros, bons ou maus pagadores. Ele era, Tomás, absurdo. A gente ia perder o nosso sigilo bancário, cara. A gente ia perder o nosso direito de preservar nossas informações sobre quanto que a gente tinha em conta, quanto que a gente estava gastando, no que a gente estava aplicando, investindo, qual o valor da nossa conta de energia, de água, cartão de crédito. Diante disso, o IDEC, que é importante dizer é uma associação de consumidores mantida por assinaturas, mais ou menos como a Rádio Escafandro, começou a se movimentar para impedir a votação do tal projeto. Fazendo muita pressão na imprensa, mobilizando as pessoas, indo de gabinete em gabinete, dizendo, olha, se você concordar com esse projeto de lei, você vai ser responsável por muito golpe que vai acontecer, muita violação de dados, as pessoas vão perder totalmente o controle das suas informações. E se de um lado o IDEC fazia de tudo para frear o projeto, do outro, um lado ligeiramente mais poderoso, o então presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, fazia de tudo para que a lei fosse votada e aprovada logo. Ele era muito suscetível à pressão dos bancos na ocasião. O próprio Banco Central, o governo fazia uma pressão enorme. O Banco Central fazia uma pressão enorme. Isso era o quê? Governo Temer? Isso era governo Temer, exatamente. E aí, seguro e pimpão do lado mais forte do cabo de guerra, o Rodrigo Maia chamou uma reunião com o INDEC e outros organismos que estavam se posicionando contra o projeto. Ou seja, resolveu tirar o sapato e chacoalhar as pedrinhas que estavam lá pegando no calo. Ele achava que ia fazer uma mediação para fazer a gente do IDEC sossegar, digamos assim, e aceitar a tal da lei do cadastro positivo. Vocês sabiam que era esse o objetivo da reunião? Vocês recebem um briefing assim antes de chegar e falar, ó, a gente vai receber vocês para isso, é assim que funciona? Sabia, um convite oficial, chega um convite oficial, assessores entram em contato, confirmam, você chega na porta, seu nome está lá, com seguranças para você entrar. E aqui a história fica especialmente saborosa. Porque você acha que os políticos tiram sapatos na mesa do plenário, diante de todos os colegas das câmaras da imprensa, enfim, diante do povo? Claro que não, caro ouvinte. Claro que não. A reunião foi marcada numa manhã de 2017 na casa do Rodrigo Maia, em Brasília. Que é uma casa oficial ali do presidente da Câmara dos Deputados. É uma super mansão, assim? É gigante a casa dele? É uma super mansão, o metro quadrado mais caro da América Latina, que é a Península dos Ministros. É um bairro que fica no Lago Sul, onde ficam ali as casas, as mansões oficiais. Essas casas, vale dizer, são do governo brasileiro, mantidas com o meu, com o seu, com os nossos impostos. Essas casas oficiais ali, onde vai morar o presidente da Câmara, e ali ele é vizinho do presidente do Senado, é vizinho ali dos ministros do STF. E você chega, você está entrando numa casa que tem um portão, mas numa rua extremamente vigiada por muito segurança, sabe? É um negócio que é um ambiente hostil, sabe? Um ambiente bem hostil. E aí logo de manhã o Igor Brito se embreou nesse ambiente hostil.
Felizmente, ele tinha os flancos devidamente protegidos por colegas de armas. Ou de canetas, no caso. Eu estava acompanhado da diretora do IDEC. Na época, ele era o representante do IDEC em Brasília. E um colega que era o especialista no tema de direitos digitais e proteção de dados no IDEC. O Rafael Zanata, que é uma pessoa muito conhecida aí dos acadêmicos, dos pesquisadores de proteção de dados, né? E tinha também pelo menos mais 2 pessoas de fora do IDEC. O presidente da Associação dos PROCONs estava ali, o diretor do PROCON de São Paulo também estava ali. Então tinha ali umas entidades ali de defesa do consumidor ali, que para nós era muito importante também, para a gente não se sentir sozinho. Mas se por um lado ele não estava sozinho, por outro, estava em total desvantagem numérica. E de cara você vê que estava esperando para entrar ali no quintal também, vários homens engravatados ali, que nitidamente você vê que são representantes de bancos. Éramos 4, 5 pessoas ali, pelas minhas contas, de defesa do consumidor, e umas 15 ou mais pessoas representando bancos. Não tem como saber se era diretor de Banco Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, eu imagino que sim. E certamente representantes da FEBRABAN, que é a Federação de Bancos, estavam ali. Representante do Serasa, do SPC também, todo mundo interessado. Aí, tentando não se apegar à inferioridade numérica, o Igor respirou fundo e entrou na mansão do à época poderoso presidente da Câmara. A porta da casa, para entrar na casa, tinha um jardim de entrada muito grande. Casas baixas, eu não identifico ali que tinha 2 andares, uma casa de 1 andar, mas muito larga. Um terreno muito espaçoso. Eu tive a impressão, inclusive, que eram várias casas, construções dentro daquele mesmo terreno. Eu só fui para essa entrada principal, uma porta muito grande, daquelas portas grandes, assim, de grandes mansões, de casa de gente rica, e aí você entra ali, uma sala de vidro, você conseguia ver ali o jardim, e ali uma coisa interessante, Tomás, é que deputadas famosos entram e saem dessa casa o tempo inteiro. Então ali funciona mesmo um local de reuniões oficiais ali, onde eles vão despachar, né, que é assim que fala, vão despachar com o presidente da Câmara. É uma coisa esquisita, porque é fora do espaço oficial que a gente conhece ali do prédio, mas é tratado como um local público, um órgão público mesmo, tanto que você vê ali gente entrando e saindo. Mas tem uma questão, você percebe que aquilo ali está acontecendo um pouco longe das lentes da imprensa. Então é um local mais reservado, sabe? Dentro da casa, a pompa e a circunstância continuaram presentes. Os estilos são meio clássicos, sabe? Porque você vê nitidamente que eles tentam preservar aquela coisa da história de vários presidentes de Câmara que foram sentando ali. Mesas elegantíssimas. Você tem a sensação que é uma casa chique dos anos 80. Tem quadros grandes, bonitos, assim, tapeçarias muito bonitas. E aí muito deputado, muito político entrando por esse jardim, saindo, entrando suas portas. Então eles vão ali conversar com o presidente da Câmara, mas eles conversam ali do lado de fora. E aí isso é uma coisa muito importante, Tomás. A gente que é do povo e fica acompanhando pela televisão, e você gosta mais de um partido de uma tendência ou de outra, de um político que é de uma tendência ou de outra, e a gente vê ali eles brigando, e hoje em dia até saindo nos tapas, né? Ali na frente das câmeras. Mas quando as câmeras estão desligadas, você percebe que aquilo ali é um teatro, é um circo. Eles conversam amistosamente. Partidos de esquerda e de direita, deputados e deputadas de esquerda e direita, quando a câmera não está ligada, quando os jornalistas não estão ali, quando o povo não está vendo, eles não são como a gente imagina, assim, 24 horas ele aguerrido ali, crítico com o outro. E me causa indignação, às vezes, como esses parlamentares eles geram na população uma ideia de agressividade de nós contra nós mesmos, mas que aquilo, na verdade, é para uma sustentação política deles, é um personagem que eles precisam sobreviver daquilo. E por falar em indignação... Oi, Tomás, tudo bem? Essa é a ceramista e designer responsável pela nossa identidade visual,
Cláudia Furnari. Vou te contar a saga do meu banimento do iFood. Sim, Cláudia Furnari é a única pessoa que eu conheço a ter atingido a proeza de ser banida do iFood. Acho que agora faz um ano, mais ou menos. Foi no fim do ano passado. Eu tava num desses arroubos de vou controlar as minhas contas, vou botar tudo numa planilha, vou somar tudo que eu gasto pra descobrir o que vai em que e tal. Tava lá conferindo o extrato do meu cartão e tinha uma sequência de cobranças de R$2, acho que eram 6 cobranças de R$2 do iFood. Falei, nossa, tá estranho isso, né? Eu não peço iFood faz vários dias, fui conferir, entrei lá no meu iFood, não tinha nenhum pedido nas datas das cobranças. A Cláudia já tinha pagado a fatura do cartão, mas mesmo assim foi atrás dos R$12. Eu falei, tá errado isso. Afinal, não é pelos R$12, caro ouvinte. É pela honra e pela justiça. Eu entrei em contato com o banco, pedi para estornar essas cobranças. Aqui isso parece muito simples e muito fácil, mas é claro que não foi. Envolveu toda uma complexidade de telefonemas e envios de comprovantes, mas a gente vai deixar essa parte de fora porque a vida real é interessante, mas só em doses homeopáticas. O importante é que o banco estornou as cobranças, a Cláudia achou que tinha servido um belo prato frio de justiça pro iFood e seguiu a vida. E o que melhor para seguir a vida do que um deliveryzinho, não é mesmo? Fui pedir iFood da próxima vez, não conseguia pagar usando o cartão. Entrei lá no atendimento, expliquei essas cobranças. O que eu tinha estornado eram cobranças injustas, incorretas. Aí depois de, passar por vários atendentes, consegui um que me falou, é porque a gente ficou um período do mês passado, de 15 a 25, sem cobrar as gorjetas de tal restaurante. Você pediu essas vezes, então tá tudo aí. Falei, finalmente me explicaram. E chega, né, Cláudia? Esquece os R$12 e come o lanche, certo? Não. Nada certo. A Cláudia foi conferir os pedidos em cada um dos respectivos restaurantes. E tinham sido cobradas essas 6 gorjetas de R$2 e eu já tinha pago, então elas estavam sendo cobradas em duplicidade. Peguei toda a documentação disso, o extrato do iFood e tal. Entrei em contato de novo lá com eles, é um inferno. Mas aí foi uma atendente que pegou, olhou e falou, nossa, você tem razão. Liberou lá para eu voltar a pagar em cartão os meus pedidos. Aí eu tentei pedir mais uma vez. Nada do cartão passar. E toca pro atendimento outra vez. Explicar tudo de novo. Aí um atendente liberou de novo. Depois de alguns dias, de novo, não aceitava. Bastante lanche, né, Clau? Eu falei, tá ruim isso, né? Aí mandei no... Aí algum atendente de má vontade falou não. Se tem um mamífero mais perigoso do que o cliente que encasqueta, é o atendente de má vontade. A gente acha que a nossa cobrança é justa. Se você quiser, você paga de novo. Sim, a gente ainda tá falando dos R$12. Aí eu fui no Reclame Aqui. Fiz uma queixa, mandei toda a documentação de que eu já tinha sido pago aquilo. E eu falava para eles, me falem então, referente a que pedido que é essas 6 cobranças, né, de R$2. E ninguém me deu o número desse pedido, nem pelo Reclame Aqui, nem pelo atendimento ao cliente. Porque não tem, né, dos números dos pedidos que eu tinha pago já. No fim, o iFood respondeu pelo Reclame Aqui. E a linha escolhida pela empresa foi do atendente de má vontade. Você assinou um contrato de que a gente pode resolver que a gente não quer mais aceitar o seu cartão. Então assim vai ser. Fim, nem entraram no mérito do tem razão, não tem razão, nem nada, assim. E assim foi, eu fui banida do iFood. Pra sempre. E assim, mesmo diante do banimento draconiano, da maior punição imaginável para os amantes do lanche fora de hora, a Cláudia Furnari consegue ter a nobreza de estender a mão ao inimigo. Que olha, pode até ser que eu não tenha razão, mas eles não foram capazes de me dar uma justificativa para essas cobranças. Se eles dessem, eu pagava feliz esses R$12, inclusive facilitava muito minha vida voltar a ser cliente deles, mas para isso eu preciso que seja justa a cobrança. A maior parte dos participantes da reunião de Brasília estava com roupas formais. Quem destoava, curiosamente, era o dono da casa, que vestia jeans e camisa polo azul marinho. O Igor não conseguiu lembrar dos calçados do Rodrigo Maia,
mas pelo menos na minha imaginação eram mocassins de camurça. Sem meias, claro. Então a gente senta nessa mesa, o Rodrigo Maia, ele tinha a certeza que ele ia facilmente, sei lá, convencer ou pressionar a gente a aceitar, parar de fazer pressão em cima dos deputados e na imprensa para que ele conseguisse o que todos ali queriam, que era a aprovação dessa lei do cadastro positivo. Aparentemente seguro de que a reunião ia ser só um trâmite a mais na aprovação do projeto, o Rodrigo Maia começou com uma rodada de apresentações. Todo mundo se apresentou rapidamente dizendo quem era, e também ali você identifica muito rapidamente, então, tinha ali representantes de bancos, eu que não lembro qual banco especificamente, mas certamente eram representantes ali dos maiores bancos e da FEBRABAN, né, a Federação de Bancos, e também do Banco Central, como eu falei, tinha gente de governo ali. E depois ele pediu para todo mundo fazer uma fala sobre qual era a sua visão e sua proposta para aquela lei do cadastro positivo passar. Para o pessoal do IDEC, para a lei passar, ela tinha de ser alterada. E muito alterada. Em vários pontos. Mas o mais importante era que, antes de tudo, eles precisavam discutir outro projeto de lei. Muito maior e mais amplo, que estava parado havia anos. Então, quando chegou a nossa vez, nós falamos o seguinte, olha, para nós é condição de conversar aqui que, antes de discutir isso, o presidente da Câmara coloque em votação a Lei Geral de Proteção de Dados e aprove ela. Porque não tem como a gente ter uma regra de cadastro positivo em que bancos vão poder fazer transações com nossos dados pessoais entre si, suas informações financeiras entre si, se a gente não tiver uma lei geral que determine que é nosso direito saber o que eles estão falando sobre nós, é nosso direito que eles tenham autorização expressa nossa para fazer essas transações sobre nossas informações e tantos outros direitos que estavam ali naquele projeto de lei da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, ele primeiro tinha que discutir isso. Para o Rodrigo Maia, aquilo pareceu aviltante como um bloqueio do iFood na hora da larica máxima. Ele se enfureceu, Tomás. Ele se enfureceu porque ele entendeu que a gente estava fugindo do assunto. Ele gritou na mesa. Meu colega Rafael Zanata estava fazendo essa defesa e ele bateu na mesa e falou assim, vocês não foram convidados para falar sobre isso, vocês foram convidados aqui para falar sobre a lei do cadastro positivo. O Rafael Zanata insistiu. Sim, mas é porque a gente acredita que condição, uma coisa é condicionante a outra, não tem como falar de cadastro positivo sem falar de proteção de dados primeiro. Ele bateu na mesa, apontou o dedo na nossa cara e falou assim, não são vocês que fazem política, não é você que decide qual que é a pauta do que vai ser votado. Fale sobre a sua opinião do cadastro positivo. Muito agressivo. E aí a gente vê, Tomás, como é que a sociedade civil é tratada, sabe? As empresas, os lobistas de bancos são tratados com muito respeito. E a gente é tratado como moleque. Chama atenção esse seu relato, porque o Rodrigo Maia não é um político de se exaltar, né? Ele é um político que, publicamente, ele é um político contido, né? E aí, quando o homem mais poderoso da República se enfurece com você, o que você faz? Continua insistindo, cara ouvinte. Continua insistindo. A gente insistiu nisso. Mas eles insistiram de uma maneira política. A gente então mudou o discurso, começou a falar, então tá bom, então vamos falar sobre cadastro positivo. Tudo que a gente queria nessa outra lei, a gente começou a falar que queria na lei do cadastro positivo. O direito ao consentimento, ou seja, que a pessoa ela tem o direito de concordar que os dados dela serão utilizados. O direito da pessoa poder ter a exata noção daquilo que está sendo informado. A responsabilidade solidária entre a Serasa, a SPC e bancos se tiver vazamento de dados. E tantos outros direitos que a gente tinha ali. O direito que a gente possa corrigir ou cancelar qualquer informação nossa que a gente não concorde. O direito à informação de saber como eles estão fazendo o nosso perfil, né, de bom pagador. Então, tudo isso a gente começou a falar que, na verdade, estava na Lei Geral de Proteção de Dados. E o Rodrigo Maia pode ter vários defeitos, mas a falta de esperteza não é um deles. Ele percebeu que se a gente não fosse considerado ali, nós ali, representantes dos consumidores, considerados naquele diálogo, nós não íamos sossegar.
Mas essa persuasão do Rodrigo Maia contou com um elemento a mais. Vou te contar uma coisa muito de bastidor mesmo, que aí vai simbolizar como funcionam essas reuniões dentro dessas casas. O Igor Brito contou que a reunião tinha sido ao redor de uma mesa enorme, mesa clássica, assim, muito chique, numa sala faraônica. E essa sala era ampla. A sala era ampla o suficiente para abrigar essa mesa pantagruélica e um conjunto de sofás tamanho família. Onde deputados estavam ali sentados, me parecia que eles estavam esperando a vez deles de conseguir falar com o Rodrigo Maia. E aí eles conversaram entre si, tomavam café, eles levantavam para dentro do telefone, lá para o jardim, voltavam, vários deputados circulavam. E alguns atravessavam a sala, da porta até o jardim, voltavam. O Rafael Zanata, meu colega, os demais, a ex-diretora do IDEC, a Elice Bueno, o pessoal do PROCON, não viu ou não reconheceu o ex-ministro dos Esportes e deputado federal Orlando Silva, do PCdoB. Ele entrou, sinalizou a cabeça assim, cumprimentando os demais deputados, viu que estava tendo uma conversa ali e foi para o jardim. E a coisa poderia ter ficado por isso mesmo. Mas o deputado Orlando Silva não era qualquer deputado. Era nada mais, nada menos do que o relator da Lei Geral de Proteção de Dados. A pessoa que mais queria que o projeto fosse aprovado. Bom, talvez considerando o pessoal do IDEC e do PROCON, fosse melhor dizer que ele estava entre as pessoas que mais queriam que o projeto fosse aprovado. Eu falei com o Rafael Zanata na hora, eu falei, você não acredita quem está aqui na casa? O relator da Lei Geral de Proteção de Dados, o cara mais importante que está ouvindo isso aqui. E ele está lá no jardim, ele saiu. E aí o Rafael Zanata falou, eu tenho um telefone do assessor dele. E o Rafael me passou o próprio aparelho de telefone. Anos antes dessa discussão ter acontecido longe dos holofotes, a Beatriz Maia resolveu comprar um computador novo. Acho que ali é por volta de 2013. E aí eu tinha um notebook que estava velho, estava precisando trocar, e era da Dell, então era uma marca que eu gostava, já tinha comprado, já tinha dado certo. Aí a Beatriz entrou no site da Dell, escolheu as configurações de um computador, bem básico e sem grandes trick-tricks. Comprei, beleza. Aí o prazo de 10 ou 15 dias que estava previsto para enviarem o computador passou e nada. Normal, vou lá eu ligar pro saque. Normal não é, né, Beatriz? Eu tenho muito saco para esse tipo de briga. Então eu vou até o fim, eu sou o cão do atendimento ao consumidor. Tá, então talvez seja normal pra Beatriz. E aí eu liguei pra eles, né? Ah, então minha compra não chegou, tal, blá, blá. Ah, não, tudo bem, me passa seus dados. Seu nome, Beatriz, telefone. Aí fica lá, né? Aquele blá, blá, blá. Aí a mulher disse que não estava conseguindo encontrar a compra. Qual cartão que foi? A Beatriz tinha usado o cartão do pai dela. Tava começando a trabalhar, não tinha nem dinheiro, nem limite no cartão pra comprar um computador, né? Falei, foi no cartão do meu pai, tenta pelo nome dele. A atendente tentou e nada. Aí a mulher não achava. Falei, gente, será que eu caí num golpe, né? O que será que aconteceu? Aí a mulher de repente falou, achei aqui seu computador. Opa, manda pra mim e fim da história, certo? Não. Não tô entendendo. A sua compra tá no nome da Amanda. Você conhece alguma Amanda? Eu conheço várias Amandas, mas nenhuma comprou computador pra mim, né? Não, tô olhando aqui. Nossa, que coisa. Não é, amiga? A Amanda comprou um notebook igual ao seu no mesmo dia que você. E, por algum motivo, o sistema faturou os 2 computadores no nome dela. Então, o seu computador foi entregue, só que pra Amanda, eu não lembro onde que era, acho que era Florianópolis. E a Amanda recebeu o seu computador. Eu falei, nossa, mas que coisa mais louca, né? Ela, pois é. Pois é. Não sei o que fazer, vamos dar um jeito. Assim, a mulher não sabia o que fazer, coitada. E vamos combinar, cara ouvinte. É difícil ser consumidor nesse país, mas ser atendente de telemarketing, olha... Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito, já descobrimos o erro, né? Beleza. Aí passou, sei lá, mais uns 2 dias, ninguém me liga. Aí vou lá e eu ligo de novo. Então eu fiz uma compra, assim, assim, assim. Aí... eu sou super organizada, né? Então eu tinha lá o número da compra, o número do pedido, passei todas as informações. Aí a pessoa lá, não acha. Aí encontra e fala, você é a Amanda, né? Deixa eu pensar... Não? Não, eu sou a Beatriz, como eu já te expliquei, faturou. Aí todo atendente que eu ligava, é aquela coisa estressante do atendimento ao consumidor, né? Que você tem que voltar e contar essa história toda de novo. E acontecia sempre a mesma coisa. E foram quantas vezes? Eu não contei quantas vezes foram, mas do começo ao fim da história, eu sei te dizer que foram 3 parcelas do cartão que caíram, entendeu? Aí você conta pela parcela do cartão, né? E aí? E aí,
Um belo dia, eu consegui falar com um atendente que me explicou e falou, o negócio é o seguinte, a Amanda, ela precisa devolver o notebook pra gente dar baixa aqui no sistema e poder te enviar. Aí eu falei, não, eu não quero o computador que foi pra ela. Vai saber o tipo de site que as Amandas andavam visitando. Não sei se a mulher abriu o computador, se ela fez alguma coisa, eu quero um notebook, né, como eu comprei. Aí eles, não, a gente pode te mandar outro, mas eu preciso receber o dela. Eu falei, agora eu tenho que contar com a honestidade dessa mulher, que comprou um notebook e ganhou 2, devia estar feliz da vida. Ela vai devolver esse notebook? Ela deve estar recebendo o e-mail e apagando, né? Falando, trouxa, já tô usando aqui, já dei de presente pra alguém. E aí foi nessa história. Toda vez eles me chamavam de Amanda e eu já pé da vida, não aguentava mais ser chamada de Amanda. E aí, quando a amandafobia da Beatriz estava no auge... Toca o meu celular, onde eu tava descendo do ônibus, assim, voltando do trabalho pra casa. Aí atendi o celular, é da Del, e é aquela coisa, você tá andando na rua, barulho, a da Del, não sei o que, Amanda. Ah, mas pelo amor de Marx. E aí no que ela falou Amanda, eu perdi as estribeiras total. Eu falei, eu não sou Amanda, o meu nome é Beatriz, eu não aguento mais ser chamada de Amanda. E falei um monte na orelha dela, ela quieta, ouvindo. Aí ela parou e falou, eu sei que você é a Beatriz, o meu nome é Amanda. Aí eu falei, não. Vocês não botaram uma atendente pra resolver o meu problema. Na hora que eu consegui escalar pra alguém que ia conseguir resolver, a mulher se chama Amanda. É de propósito. Eu falei, não, vocês estão debochando da minha cara, não é possível. E aí eu falei, tá bom, como que você vai resolver o meu problema? A Amanda não devolveu o notebook, então eu não consigo te mandar essa compra. Eu tenho 2 opções. Eu vou te dar um crédito no site, e aí você entra e compra de novo. Aí foi pra ela, você acha que eu sou tonta, né? Eu comprei um computador, você não conseguiu me entregar o computador, por que eu vou comprar outro? Vai chegar o 3º computador pra Amanda lá em Florianópolis. Alguém vai ficar ganhando o computador e eu sei, né? Aí ela, então a gente pode estornar no cartão, né? Eu falei, é isso que eu tô pedindo há 3 meses pra vocês. Anos depois, na sala da casa do Rodrigo Maia, o Igor Brito pegou o celular da mão do Rodrigo Zanata e ligou pro assessor do Orlando Silva. E aí eu falei com o rapaz, fulano, aqui tá falando Igor Brito, eu trabalho no IDEC, estou usando o telefone do Rafael Zanata, do IDEC também. Nós estamos aqui na sala da casa oficial do Rodrigo Maia, onde a gente está fazendo pressão para ele fazer aprovar a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acabei de ver que o seu chefe, o deputado, o relator aqui, o Orlando, está aqui dentro. Você pode, por favor, mandar uma mensagem para ele, que a gente não tinha o telefone do deputado, para ele entrar dentro da sala de novo, da casa? E aí ele respondeu. Dei sorte que ele respondeu, claro, para já. E aí, rapaz, Tomás, coisa de novela, parece assim, né? Entra o deputado Orlando, ele entrou na sala fingindo como se não soubesse de nada. Foi a minha impressão. Fingindo, tô por aqui. E entrou novamente, opa, tudo bem? E fez questão de ser visto pelo Rodrigo Maia. A mesa estava assim na horizontal e ele estava em pé no meio dessa sala e o Rodrigo Maia bem no meio assim. Então ele estava aqui, eles cruzaram os olhos. O Rodrigo Maia falou assim, Orlando, por favor, vem aqui. Aí o deputado Orlando falou, pois não, presidente. E ali se falaram de uma maneira extremamente amistosa. Eu tive a impressão que eles eram amigos, de verdade. Pois não, presidente. Olha, é o seguinte, nós estamos conversando aqui sobre o cadastro positivo e estamos entrando no consenso que é preciso colocar em pauta o seu parecer da Lei Geral de Proteção de Dados. Então nós vamos passar a fazer umas reuniões aqui. Eu preciso que você mande o seu parecer e para todo mundo aqui, porque nós vamos fazer uma discussão para a gente avançar com o seu parecer lá do projeto de lei de proteção de dados. Ele, pois não, à disposição. O que aconteceu, Tomás? De lá saiu um acordo. O Rodrigo Maia resolveu cancelar aquela reunião para fazer uma série de encontros com pessoas interessadas em debater a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, para dar preferência a ela. E assim foi.
outros senadores, outros deputados começaram a participar ativamente dessas outras reuniões sobre Lei Geral de Proteção de Dados, onde passaram a ser convidados para participar Google, Microsoft, tudo quanto é empresa de tecnologia que você imaginar começou a participar dessas reuniões. E aí várias outras ONGs, aí muitas ONGs outras de direito à internet, especialistas, acadêmicos, aí o grupo ficou muito maior. E aí a Lei Geral de Proteção de Dados foi aprovada, inclusive por uma coisa que eu nunca mais vi nesses anos que eu trabalho no IDEC. Um consenso entre todo mundo que representava o consumidor e a sociedade civil e todo mundo que representava as grandes empresas, né? Menos a FEBRABAN. Olha só. A FEBRABAN foi a única que não concordou com a Lei Geral de Proteção de Dados, então ela foi aprovada apesar da discordância dos bancos, eles não queriam. Então, primeiro a Lei Geral de Proteção de Dados foi aprovada, Tomás, e depois a gente ainda continuou enchendo muito o saco para do cadastro positivo não ser aprovado, mas ele foi, e aí, mas pelo menos a gente conseguiu o que a gente queria. A Lei de Proteção de Dados foi uma discussão que movimentou a sociedade muito para além dos gabinetes, né, e das casas oficiais, Sim, né? Foi uma discussão ampla, tal. Sim. E você acha que que talvez não tivesse andado, ou talvez não tivesse andado tão rápido se vocês não tivessem tido essa reunião para falar de outro assunto com o Rodrigo Maia? Eu tenho absoluta certeza, porque essa Lei Geral de Proteção de Dados, o projeto de lei, obviamente, ele já estava em discussão muito antes dessa reunião da casa do Rodrigo Maia, só que ele estava parado. E foi um projeto de lei que teve muita discussão no Ministério da Justiça, muita consulta pública para ele ser construído aquele texto. A questão é que o texto não era discutido. Essa reunião virou a chave. Quando você saiu de lá, você já estava com ideia do que tinha acontecido? Você percebeu a vitória que vocês tiveram? Não, precisou de muitos meses para poder a gente entender o que passou a acontecer a partir dali, e alguns anos para eu poder não ter constrangimento, não ser chamado de nossa, você tá tirando onda, né? Uma coisa. Os jovens chamam de fanfiqueiro, né? Que inventa história, né? É, fanfiqueiro, ótimo. Naquele momento, a gente saiu dali no sentido, ufa, passamos por mais uma, seguramos mais uma vez. E essa história também, Tomás, ela demonstra o seguinte, as autoridades respeitam o nosso trabalho. No final, pode ter esse primeiro tratamento discriminatório, tentando nos diminuir, mas eles respeitam, tanto é que funcionou esse nosso trabalho. Funcionou. E a história é ótima. E os políticos temem os organismos de defesa do cidadão comum. O problema é que, como a própria história mostra, a estratégia só funcionou por uma série de coincidências. E a partir dela, a gente pode questionar quantas vezes as providências se organizaram em favor do lado mais fraco e quantas vezes as decisões são tomadas considerando só o interesse de quem tem mais poder. A grandíssima maioria dos políticos brasileiros vão se render muito mais às falas, às propostas, às pressões dos empresários, especialmente dos grandes empresários, porque às vezes micro e pequenos empresários acham que estão sendo representados ali, não estão. Há um discurso público, né, de que o povo, as famílias, os micro e pequenos empresários estão sendo considerados nessas tomadas de decisão, mas não estão na grande maioria das vezes, porque a gente não tem acesso aos locais onde as decisões, as conversas estão acontecendo. Quando você vai, às vezes, para uma audiência pública, para uma reunião dessa oficial, a decisão já está tomada. E hoje, Tomás, não é apenas no Congresso Nacional, nem no Poder Executivo. Também está sendo assim no Judiciário. Setores empresariais patrocinando grandes eventos onde os palestrantes são os grandes julgadores das grandes causas. Não tem como a gente confiar que está tendo uma proporção entre o que nós, da sociedade civil, estamos trazendo de opinião, de contribuição, de fala, né, de demanda, e o que os grandes empresários estão fazendo. E é claro que essa desconfiança é muito grande, porque quando a gente fala nos grandes empresários, nós estamos falando de um grupo pequeno, né, de homens e mulheres. Por tudo isso, embates que terminam como a reunião na casa do Rodrigo Maia são uma raridade. Eu posso te dizer certamente que no Brasil, nesse trabalho nosso de lobby, né, do bem, a gente
em grandíssima maioria a gente perde. As grandes vitórias que a gente tem é porque a gente evitou uma lei ruim. E isso faz os trabalhos como o do Igor se transformarem em batalhas ingratas. Porque a população simplesmente não enxerga o quanto de suor e saliva é necessário só para evitar que as coisas piorem. Quer um exemplo? Planos de saúde. Se a gente conseguisse ter capacidade, sabe? Mais apoio para conseguir divulgar mais o que a gente está fazendo assim todos os dias, as pessoas perceberiam, por exemplo, que elas ainda têm direito a exigir que o plano de saúde cubra alguma doença, porque desde 2016 o IDEC e algumas outras poucas organizações, mas especialmente o IDEC, está evitando todos os anos que a Câmara dos Deputados aprove o fim da lei de planos de saúde, para que as operadoras possam vender o que elas quiserem, enganar todo mundo. Eu tenho a impressão que nessa batalha que você está me narrando, se a gente imaginasse que são dois territórios, um território das empresas, outro território dos consumidores, né? Me parece que o território dos consumidores vai cada vez ficando menor, assim. A cada batalha tem que retroceder um pouquinho, assim. Você tem essa impressão também? Sim, tem. A gente comemora um certo avanço, mas às vezes impressiona com retrocessos inimagináveis. Eu vou te dar um exemplo claro sobre isso. Uma organização como o IDEC tem que ser uma grande defensora da existência de agência reguladora. E tem que existir a Anatel, tem que existir a ANEEL, tem que existir a ANS, né, as agências que regulam os principais serviços, aí, Banco Central regula. A gente é um grande defensor disso. Por quê? Porque se deixasse que o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal decidissem tudo sobre nossos direitos, nós estávamos lascados. Porque ali não tem racionalidade às vezes. Ali é o jogo de quem consegue pressionar mais. E segundo o Igor, mesmo as agências reguladoras são sujeitas ao lobby do empresariado que pressiona os diretores, que por sua vez são indicados pelos políticos. Segundo ele, é cada vez mais comum encontrar casos em que os técnicos de determinada agência recomendam uma decisão que favorece os cidadãos, mas a diretoria decide na direção oposta. Por exemplo, a Anvisa discutindo se as fabricantes de medicamento podem deixar de imprimir a bula do medicamento para ter só um QR Code e a bula ser eletrônica. Os técnicos falam do perigo disso, de como as pessoas não têm acesso total à internet 24 horas por dia, para na hora de noite, na hora que precisa ver a composição, a dosagem, as contraindicações, aí você não consegue acessar na internet no desespero, e você tem ali às vezes a bula confiável, e às vezes na internet a bula não é confiável, você não sabe se é segura. Estou dando um exemplo claro de um processo recente em que os técnicos apresentam uma posição num caminho em prol dos consumidores, dizendo é perigoso, é melhor não ter isso, deixa como está, e os diretores da agência passam por cima disso, ignoram, fingem que eles leram alguma coisa diferente e tomam uma decisão diferente. Em julho de 2024, a Anvisa aprovou a implementação gradual das bulas digitais. Por enquanto, a medida ainda não vale para medicamentos vendidos em farmácias, mas a ideia é que esse seja só o primeiro passo. A primeira vez que eu comprei esse, que eu tava tentando lembrar, eu acho que eu trabalhava presencial, assim, e aí uma colega minha, assim, de sala mesmo falou, Essa é a Chayane Appelt. Hoje eu comprei de uma loja que aparecia sempre pra mim, e é a Iesco. A Iesco, com Y em 2 Es, é uma loja de roupas dessas que vende de tudo. Mas o que parece fazer sucesso mesmo são elas. As blusinhas. Eu falei, é pra mim também, só que eu nunca tive coragem de comprar. A Chayane acabou comprando um punhado de blusinhas. E as roupas vestiram bem, e o tecido não é uol, mas, sabe? É uma coisa que você vê que você pode lavar umas 2, 3 vezes e o negócio ainda vai estar bom. Pausa para questionar um mundo que está à beira do colapso ambiental e em que uma roupa resistir a 3 lavagens é um ponto positivo. Pronto, continuando. E o que aconteceu? 28 de fevereiro deste ano, meia-noite e 15 de um sábado, após beber algumas taças de vinho, que é uma coisa que eu não recomendo, não. É o momento mais propício para gastar dinheiro. Pior que mandar mensagem para eles é você abrir loja online quando você bebeu 2 taças de vinho, sabe? Eu não recomendo para ninguém, fica o conselho. 28 de fevereiro eu comprei 3 peças, 2 blusinhas e um short, assim. E deu R$88. E aí as roupas não chegaram.
E a Cheyenne fez todo aquele caminho de falar com o saque, enviar comprovante, esperar a resposta, até que o pedido dela finalmente foi para a embalagem. Só que ele foi para a embalagem e ali ficou. Ele não saía dessa fase, assim. Tinha uma época que eu entrava, tipo assim, dia sim, dia não, no site da Iesco, que tava lá o mesmo status e nada mudava. A partir daí, a Iesco foi de vaca amarela. A minha interação com o saque da loja foi essa, sim. Foi um monólogo. A Cheyenne publicou uma reclamação no Reclame Aqui. E 2 dias depois, a empresa respondeu dizendo que sentiam muito, que o volume de vendas estava muito alto, mas que o pedido dela seria priorizado e blá, 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 blá. Já que eles me deram essa resposta que não resolvia o meu problema e não aconteceu nada, eu entrei com uma reclamação no Procon. Aí, em 26 de julho, eles me responderam que a Iesco ia me reembolsar os R$88. Depois disso, nada aconteceu, assim, Nada? Não, eu não recebi o meu dinheiro. Nossa. Tudo bem que foi final de julho, né? No tempo da Iesco, talvez não tenha se passado tanto tempo. Mas eu não recebi até hoje, assim, a gente tá falando 9 de dezembro, até hoje eu não recebi os meus R$88. Eu dou por perdido, assim, sabe? Eu não tenho esperança de receber esse dinheiro de volta, assim. Aqui eu acho importante fazer uma pausa para refletir sobre algumas coisas. Primeiro, é que a gente devia começar a chamar as coisas pelos nomes que elas têm. A Cheyenne foi roubada. É bem provável que tenha alguém ganhando muito dinheiro com isso. E o mais impactante é que a gente tem de fazer um esforço para ver assim. Principalmente porque comprar e não receber virou normal em tempos de compra pela internet, em especial de compras pelas redes sociais. Inclusive eu, que fico aqui pagando de sabido, tô há 3 meses esperando meia dúzia de camisetas que comprei por meio de um anúncio de Instagram de uma marca chamada Kessler. Mas o que mais impressiona é que essas empresas continuam anunciando e continuam vendendo enquanto uma cascata de reclamações jorra direto para o limbo digital. No caso da Iesco, existe até um grupo de Facebook. Quando eu escrevi para vocês, tinha 9.000 pessoas. Os lesados pela Iesco, que já cresceu e está beirando as 10.000 pessoas. Aí as pessoas mandavam o link do site do Procon de Santa Catarina, onde se abre online, trocavam ideias ali de, depois de 4 meses minha compra chegou, acreditem nos seus sonhos, sabe? Era um grande grupo de apoio, assim, orientação. Às vezes aparecia algum advogado ali para comentar alguma coisa. E é isso, assim. E a Iesco continua vendendo e continua anunciando, e essa multidão de gente não tem muito o que fazer a não ser continuar gritando nas redes. Claro que sempre existe a possibilidade de organizar uma invasão para expropriar as blusinhas em nome da honra e da justiça. A última vez que eu entrei, algumas semanas atrás, eu vi até alguns comentários de pessoas falando que iam ir lá na loja para pegar suas compras e tirar, tipo, no galpão de distribuição lá na cidade mesmo. E aí tinha pessoas comentando nessa publicação falando, eu te pago para você retirar a minha e me mandar também pelos correios, sabe? Uhum. Nesse eterno embate entre consumidores e empresários, os empresários costumam agir em 2 frentes. De um lado, tem um lobby direto sobre os políticos, com presentes, eventos e financiamento indireto de campanhas, sem falar nos expedientes ilegais. Do outro, tem um discurso para a opinião pública que invariavelmente envolve a quebra generalizada de empresas, a desvalorização das bolsas e o cataclisma financeiro. E isso não é de hoje. Em 1990, o Código de Defesa do Consumidor foi aprovado, apesar das associações de bancos, das associações de empresas, terem feito terrorismo na imprensa, dizendo que as empresas iam quebrar, elas iam fugir do Brasil, você não ia conseguir comprar nada no Brasil porque com esse Código de Defesa do Consumidor não ia existir empresa que ia querer atender. É sempre o mesmo discurso, né? Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Na década de 90, a lei de plano de saúde foi aprovada. E hoje eles estão tentando derrubar a lei. Provavelmente vão conseguir em algum momento. A gente não vai conseguir evitar isso durante muito tempo. O que eu estou dizendo? Hoje, em 2024, publicidade de cigarro jamais seria proibida, Tomás. Jamais. Informação em rótulos de cigarros jamais seriam permitidos hoje. Sério? Com a nossa classe política de hoje, jamais. Te dou certeza que hoje nossa vida é mais difícil. Muita coisa que a gente tem hoje, que surgiu nos anos 90 de direitos de consumidores, hoje a gente não só não consegue avançar, melhorar,
repetir, pelo contrário, a gente está com dificuldade de manter. E você acha que isso tem a ver com... Porque você falou da classe política, né? A gente vai para o específico, daí vai subindo, chega na classe política de novo, né? Uhum. Você acha que esse retrocesso, essa dificuldade de vocês trabalharem, tem a ver com os políticos que a gente está elegendo? Tem. Que estão articulando em prol dos seus próprios interesses? Isso não mudou em nada, né? Isso em qualquer década a gente vai achar esse mesmíssimo fenômeno. Mas talvez não da mesma forma, porque alguma coisa deve ter mudado, certo? Claro que a gente teve esse período do governo Bolsonaro, que acho que houve uma desregulação total, né, de enfraquecimento da burocracia estatal, a boa burocracia que existe, certo? Sim, sim. Enfraquecimento das instituições e tal, mas pelo que você está falando, vem de antes e continua agora, certo? Sim, vai passando. O que eu quero dizer é o seguinte, a visão que eu compartilho com você, o que nós temos hoje é um trabalho muito maior de conseguir demonstrar para a classe política os riscos políticos de você atuar preponderantemente só para os empresários e não pensar na saúde pública, nas finanças das pessoas, na economia doméstica. E por que eu acho isso? Primeiro, que a qualidade técnica, intelectual dos nossos políticos caíram significativamente. Nós temos pessoas mais ignorantes hoje do poder do que nós tínhamos no passado. Eu tenho 25 anos de defesa de consumidores, mais 10 anos trabalhando em Brasília nesse acompanhamento, né, da política para a defesa de direitos de consumidores. É nítido, como vai passando o tempo, você tem gente menos inteligente ali sentada dentro dos gabinetes para a gente conseguir conversar. Além disso, a própria forma, né, que a comunicação está sendo feita também é mais difícil. Os grandes veículos de comunicação, por exemplo, você tem uma dificuldade muito maior de pautar. Você só consegue pautar um tema forte de direito do consumidor quando tem uma tragédia, quando tem um escândalo, em épocas específicas do ano. Por exemplo, nessa época agora, Tomás, todo mundo quer falar de Black Friday. Então a imprensa só quer falar de Black Friday, entendeu? É tudo pela metade do dobro, né? Exatamente. Então, poxa, vamos falar sobre dicas disso. Que é muito importante, mas é difícil você colocar na pauta, às vezes, um tema que está acontecendo naquele momento, mas a imprensa não tem um apelo. Aquilo parece uma conversa muito de bastidor. E, Tomás, aí nós temos também uma coisa, né? Eu acho que as gerações vão passando e a população está ficando cada vez mais individualista e menos de espírito coletivo. A gente já teve 30 mil associados do DEC. Agora nós temos 4 mil associados. É difícil mobilizar as pessoas, então nós temos um problema que não é só das autoridades, não é só da classe política, mas a nossa população também está se desgarrando cada vez mais, né? Está se aceitando ficar muito individualizada. Isso, para nós que somos uma sociedade que precisa juntar todo mundo para poder chegar lá para uma classe política e falar assim, meu amigo, minha amiga, meu senhor, minha senhora, você que está sentado aí numa cadeira de uma autoridade, tenha medo do que você está fazendo, tenha responsabilidade, porque se você fizer coisa errada, nós vamos te denunciar, nós vamos expor, sua carreira política não vai evoluir, porque nós vamos falar as verdades aqui para quem você está atuando, que não é para o povo, então para quem você é. E para isso, você tem que estar lá representando fortemente uma grande população. E aí, pronto, aí fica muito fácil para quem é autoridade, porque ele fica sem medo de tomar a decisão que ele quiser, não vai ser responsabilizado por aquilo. No final da nossa conversa, eu pedi para o Igor Brito fazer um apanhadão dos setores que mais recebem reclamação. Ele não teve nenhuma dificuldade para fazer isso, porque apesar de o Brasil ser gigante, as necessidades mais básicas da população são as mesmas. E é justamente aí que as empresas mais falham. Vamos lá em ordem, né? Qual é o inimigo número 1 dos consumidores? Os bancos. São eles que são responsáveis por maior gasto público de ações judiciais e de reclamações do PROCON. Segundo lugar, empresa de telefonia, de internet. Terceiro lugar, concessionária de energia. Em quarto lugar, sempre oscilando ali, plano de saúde, empresa de turismo. Aí depende do momento em que elas estão mais ou menos sucateadas, investiram mais ou menos. Aqui tem um detalhe importante.
Das reclamações que chegam a ser julgadas, 90% são procedentes. Ou seja, ninguém está reclamando à toa. Mas ainda assim, as empresas lucram com esse sistema porque a justiça é demorada e tem muita gente que acaba deixando para lá só para não ter dor de cabeça. O PROCON, às vezes, é longe da sua casa, a fila é grande, o processo em que o PROCON vai aplicar a multa, às vezes, é muito demorado. E quando ele aplica a multa, a empresa recorre na justiça, a justiça derruba a multa do PROCON. Então, vale a pena nesse país, Tomás, descumprir a lei. Esse país é um dos melhores lugares para um grande empresário imoral vir trabalhar, porque vale a pena descumprir a lei. No final, acaba em lucro para ele, descumprindo a lei. E aí a gente tem essa cultura da desobediência da lei pelas empresas e a cultura do deixa para lá para os consumidores. Em Rondônia, para você ter um exemplo, a Companhia Azul, que era a companhia que mais trafegava para lá, né, entendeu que ela estava tendo muita ação judicial por atraso e cancelamento de voos. A Azul pressionou o judiciário daquele estado de Rondônia a diminuir o número de condenações por danos morais. Caso contrário, eles não iam voar mais para lá. E eles pararam, cancelaram as linhas, as opções de voos, foram deixando o povo lá isolado. Passagens ficaram inimagináveis. A gente acha caro uma passagem de Rio de Janeiro, São Paulo. Você não imagina uma passagem de Porto Velho para Rio Branco. Segundo uma reportagem do G1, entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, a Azul foi processada 15 mil vezes em Roraima. O levantamento mostra que só 10% dos consumidores que se sentiram lesados perderam a causa, que 35% dos processos terminaram em acordo e que 7% foram até o final com ganho de causa para os consumidores. O restante, 48%, provavelmente não teve um desfecho no período de um ano. Ainda segundo a reportagem, diante da explosão de processos, em vez de resolver os problemas, a Azul simplesmente reduziu o número de voos e cancelou algumas rotas. Tem gente que pega o avião, vai para Bogotá e volta para o Brasil, mais barato. Porque fica muito mais barato. Vale a pena você ir para Miami e voltar, porque fica mais barato. Porque a Azul simplesmente achou que poderia fazer essa espécie de chantagem, sabe? E saiu impune. A Agência Nacional de Aviação Civil não aplicou qualquer medida regulatória para poder proibir esse tipo de coisa. Chantagem. Chantagem, chantagem. E aí, quanto às consumidoras do nosso episódio? A Chayane continua esperando as blusinhas da Iesco. A Beatriz conseguiu que a Dell enviasse um computador novo. A gente entrou em contato com as duas empresas, mas elas não responderam até o fechamento do nosso episódio. A Pink Perfect já tinha reembolsado a Erika, mas respondeu quando a gente pediu para comentarem o caso. Abre aspas. Lamentamos profundamente que a experiência da cliente não tenha sido satisfatória e estamos comprometidos em aprender com essa situação para melhorar nossos processos. A nota, claro, era assinada por uma funcionária com nome de 2 sílabas. Duda. Mas o mais interessante, o mais deliciosamente emblemático, foi o caso do iFood. Eles foram os primeiros a responder. Pediram o contato da Cláudia, pediram que ela explicasse o caso de novo e em questão de horas o banimento eterno tinha sido suspenso. Só depois disso, eles responderam pra gente por nota. Aspas. O iFood preza pela transparência em todos os processos que envolvem a plataforma. Nesse caso, após uma apuração interna, o time responsável entrou em contato com a cliente para orientá-la e informou que o ajuste no cadastro foi realizado, o que permite que ela retome as transações online na plataforma. O iFood permanece à disposição através dos canais de atendimento ao cliente. E vamos combinar que a resposta não podia ser mais vergonhosa. Primeiro, porque eles falam em transparência, mas a conduta da empresa foi o oposto de transparente. A gente fica sem saber, por exemplo, se é comum a plataforma cobrar pequenos valores aleatoriamente. Além disso, a nota dá a entender que a empresa resolveu o problema de forma espontânea, sendo que, na verdade, a solução só veio quando a imprensa, personificada no nosso produtor Matheus Marcolino, entrou na história. Mas enfim, para você,
Minha ouvinte cética, tá aí o exemplo do jornalismo mudando o mundo. Lanches liberados para Clau. Antes de terminar, eu quero te recomendar um podcast da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts jornalísticos. E a indicação de hoje tem tudo a ver com férias, porque eu quero te falar do Põe na Estante, o clube do livro em áudio comandado pela Gabriela Maier. Tá em dúvida do que levar para ler? Precisa de um presente de Natal atrasado? Vai lá no Põe na Estante, que não tem episódios novos há algum tempo, mas tem um acervo de fazer inveja a muita biblioteca. Termina aqui o episódio 130 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho. Oi, aqui é Andréa Martins e eu tô falando de São Paulo, capital. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A produção e o apoio de edição são do Matheus Marcolino. O roteiro, a edição e a direção são do Tomás Chiaverini.